do povo do Distrito Federal em defesa de ter uma cidade segura no Distrito Federal. Eu não tenho dúvida que com os recursos humanos que nós temos, o compromisso de fazer uma segurança pública de qualidade, de respeitar profundamente esses profissionais, valorizar esses profissionais, né, para poder atingir esse grande objetivo que é ter uma cidade segura, que aí o benefício é de todo o povo e não um benefício só da corporação. Aí a consequência é ter uma cidade que tem uma segurança pública exemplar, ter uma segurança pública exemplar, e nós temos tudo para isso. Eu tenho certeza que por tudo que vocês resistiram e demonstraram, com os compromissos que estamos assumindo com vocês, e não são só esses não, aqui estão simbólicos, mas o importante é ter um governo que respeita profundamente a categoria, vai manter diálogo permanente e vamos buscar melhorar a cada dia, fazer todos os esforços para garantir as condições de trabalho, de salário e também de condições técnicas e tecnológicas para poder exercer plenamente essa atividade em defesa do nosso povo, que é ter uma cidade segura. Isso aqui é a essência desse compromisso, isso aqui é a essência desse compromisso, e não só das coisas que estão aqui, mas algumas questões são fundamentais, são estruturais para esse outro ponto, esse novo passo que nós vamos dar, Patrícia. Porque se a gente garante, né, que nós vamos restaurar o plano de cargos e salários, fazer as promoções de independência de vagas, né, interstício e aumento efetivo, essa defasagem que tem hoje, é evidente que essa é a base sólida, porque tem carreira, porque respeita o crescimento, né, na carreira, porque investe com força na formação dos recursos humanos. Isso nós vamos ampliar bastante o programa, né, Policial do Futuro, para garantir toda a parte de graduação, pós-graduação. Eu não tenho dúvida que nós teremos, né, a polícia, né, e o Corpo de Bombeiros mais querida e respeitada no Brasil de forma disparada. Isso é a consequência natural desse reconhecimento, não tenho dúvida. E vamos também instituir no Corpo de Bombeiros o Bombeiro do Futuro, porque é o mesmo direito para poder assegurar qualificação profissional, pós-graduação dos nossos companheiros do Corpo de Bombeiros, porque já é uma conquista e que nós vamos continuar e ampliar para garantir isso, né, dar oportunidade dos cursos, dar oportunidade de conhecer as experiências aqui e no mundo aonde tiver. Isso que agradece, porque achar que é só o salário é fundamental e indispensável, ter tranquilidade de estar cuidando exclusivamente da segurança do cidadão na rua, sem a preocupação como é que está o filho, como é que está a família e as dificuldades do dia a dia. Isso é indispensável, não estamos tirando isso, mas também o crescimento da carreira e na profissão é muito importante para a valorização do profissional, né? Crescer, desenvolver, ter oportunidades, e isso é de fundamental importância. Outra questão fundamental que eu considero, Patrícia, é a questão de instituir o novo Código de Conduta Ética na Polícia Militar. Isso garantir a democratização, proibir a arbitrariedade, de tal maneira que você possa ter uma instituição que tenha como referência justamente os princípios que são fundamentais, né, da carreira, mas que isso é feito absolutamente com democracia, de uma forma transparente, sem nenhum tipo de arbitrariedade, né? A nova lei de vencimentos que nós temos que fazer com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que estabelece na igualdade de valores, né, dos auxílios de fardamento, natalidade, invalidez, funeral, entre outras coisas, é fundamental e importante, porque é a oportunidade de circular essa questão, né, da nova lei de vencimentos com os ex-territórios, porque isso engessa completamente, são realidades diferentes. E muitas vezes você quer fazer um benefício para a nossa polícia aqui, o nosso Corpo de Bombeiros, e isso tendo que fazer automaticamente, gente pontando para fazer automaticamente em outros lugares que não está nem na discussão do projeto, isso tem dificultado muito muitos avanços. Então essa desregulação é de fundamental importância. E eu acho que algumas questões também, como a antecipação das parcelas do risco de vida, que é uma questão importante que nós temos que
garantir, entre outras questões. Por exemplo, já tem avanço como a terceirização das guardas, dos quartéis, para a gente liberar os policiais preparados, treinados, né, que tem um salário adequado. Quer dizer, nós temos que liberar eles para ir para a rua, para fazer justamente a defesa do cidadão e diminuir pelo menos, tirar das funções mais burocráticas e dar condições para essa condição plena, né, porque nós precisamos disso. E vamos contratar, porque é uma defasagem, e vamos contratar mais policiais militares para poder recompor o nosso quadro atual. Então, dentro do planejamento normal, nós queremos ter pelo menos 1.000 policiais a cada ano, nesses 4 anos, para recompor essa perda, que é normal a cada ano, de aposentadorias, de saída da categoria, e ter condições dos nossos companheiros ter qualificação adequada, treinar, fazer um treinamento e garantir a recomposição do quadro, né? Pois é, aí nós vamos ter que vai 11 anos sem concurso do bombeiro, nós vamos ter que recompor esses quadros, o quadro de pessoal, porque ao longo do tempo é natural que as pessoas se aposentem. Aqui ainda tem uma situação mais grave, que nós temos que nos antecipar, não deixar que as coisas aconteçam tudo, só depois que acontece toma providência. Mas tem ingresso, por exemplo, da Polícia Militar, tinha um contingente grande que fez concursos anteriores, que tem uma previsão de sair de vez. Então você tem que ter um cuidado grande com isso para não desabastecer, tem que dar condições para a população ficar com, não deixar uma aposentadoria de uma hora para outra de grande quantidade de pessoas. E isso não pode ser só depois que aposenta que sai correndo para fazer as coisas. Então isso tem que ter um planejamento com antecedência e não deixar a nossa população com ausência, né, e com a falta, obviamente, dos profissionais. Isso nós não podemos permitir de jeito nenhum. Então, algumas outras questões vocês receberam, né? Auxílio transporte. Auxílio transporte, que nós tínhamos colocado aqui, né? O aumento das cotas, a moradia. Deixa eu falar da moradia, pessoal. Essa questão da moradia é de fundamental importância, porque grande parte do salário ele vai com o aluguel. Então, nós temos, se vamos fazer um programa habitacional absolutamente ousado, ofensivo, para atender a demanda da nossa população. E nós queremos fazer isso nas categorias profissionais. Por quê? Porque essa é a forma de você permitir acesso a um plano de habitação justo e correto das pessoas que estão estabelecidas, que têm empregos, que moram na cidade, etc. Então isso é muito importante garantir. Então não tenha dúvida que os policiais militares vão ter esse plano de moradia. Vamos incluir isso com muita força para garantir a moradia para os nossos companheiros. Quem tem a função, como a que vocês têm, né, junto com nossos companheiros bombeiros, tem que ter a tranquilidade da família estar morando em paz, né, fora de área de risco, com possibilidade de estar tranquilo exercendo sua atividade, né? Não pode você estar numa atividade que combate ao crime e estar preocupado com a sua casa, que está ali vulnerável, com a sua família. Então isso nós temos que cuidar como direito de morar, e mais do que isso, a segurança da profissão exige você ter essas moradias com muita dignidade. Então não tenham dúvida que nós vamos continuar junto com vocês. Já coloquei esse plano de obras, né, com metas a curto prazo para a construção de reforma de quartéis, implantação do centro médico, né, da Polícia Militar, o programa habitacional falei, o transporte, o auxílio transporte, né, o contra-cheque falei também, instituir o programa de negociação da dívida, né, do policial, com juros acessíveis, de forma que seja parcelado, o adicional de tempo de serviço anual, o aumento, né, das cotas, enfim, o reajuste salarial nos índices, né, do Fundo Constitucional. Então, não tenham dúvida, nós vamos cuidar de vocês. Quero resumir o seguinte, nós vamos cuidar, pessoal, do fardamento
do fardamento digno e correto à pós-graduação. Significa cuidar dos recursos humanos. A nossa política de segurança pública tem um pilar, que é o investimento em recursos humanos para que possa atender esse objetivo. Esse é o centro da nossa política de segurança pública. Vai ter investimento, vai ter viaturas, vai ter investimento em tecnologia, em comunicação. É indispensável, porque vocês vão poder atuar tendo todas as informações, entrando nas áreas com as informações, com proteção, de tal maneira que não entre de peito aberto em cada local, pondo em risco a vida, né, do policial. Então, nós vamos fazer isso de uma forma muito determinada, que é justamente investimento humano como grande pilar, né? E por isso que eu falei, nós vamos transformar a nossa polícia militar, nosso corpo de bombeiros, né, na mais querida, respeitada do nosso país. Não tenho dúvida nenhuma disso, pelos resultados que nós vamos trazer. Esse é o grande pacto pela segurança pública do nosso povo. E vamos investir muito também na área de tecnologia, para poder ter monitoramento, informações, todos os equipamentos hoje, tecnologia é para isso, é para servir para nosso povo, para nossa população. Então vocês vão ter acesso, obviamente, a isso. E nós vamos ter, pessoal, uma ajuda muito forte nisso, e a ajuda do governo federal, da nossa companheira Dilma, que vai nos ajudar muito com todos os programas de investimento nessa área da segurança pública, que são programas maravilhosos que já tem no Ministério da Justiça e que nós vamos fazer muito de forma mais ampla aqui no Distrito Federal. Porque cuidar da segurança pública tem duas grandes vertentes importantes. Uma é fazer investimento humano muito forte, que é o centro da nossa política geral. Nós vamos investir na juventude, nas áreas de risco. O governo vai estar nas áreas que vocês, inclusive, têm os dados corretos de diagnóstico, onde estão os problemas centrais, os momentos que ocorrem os incidentes, as ocorrências, etc. E nós vamos ter governo nessas áreas. Vamos investir no nosso povo, na nossa gente, para evitar que vá e caminhe para o crime. E ao mesmo tempo que nós vamos ter investimento na segurança pública, na área de repressão, para quando precisar ter a ação firme e determinada do poder, do poder de polícia, para garantir a segurança do cidadão. Isso não tem dúvida, mas nós atuaremos nesses dois flancos. Por isso que a ajuda federal é muito importante, que vai ser uma política muito forte de diminuição de desigualdade, de investimento humano muito grande na nossa gente, no nosso povo, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma polícia muito mais treinada, aparelhada, valorizada em todas as condições no combate ao crime aqui no Distrito Federal. Nós seremos implacáveis, Esse negócio de tráfico de droga, nós vamos jogar pesado, porque isso é degenerar a nossa sociedade, e nós vamos ser implacáveis, dando todas as condições para que nesse território jamais possa proliferar, instituir o crime organizado, como tem nas grandes metrópoles do Brasil, e que hoje vocês sabem das dificuldades, inclusive já entrando destruindo o tecido social, entrando nas próprias instituições, na própria polícia, etc. Isso nós não podemos permitir que ocorra aqui na capital do Brasil. A nossa polícia é uma boa polícia, de grande qualidade, e nós fazemos esse grande investimento, e serão justamente eles que vão garantir essas condições para defender o nosso povo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vamos fazer isso com muita força. E vamos ter essa ajuda do governo federal. Por isso, pessoal, eu quero terminar aqui fazendo esse apelo para vocês. É muito importante a vitória da nossa companheira Dilma para continuar esse projeto vitorioso que o presidente Lula iniciou e que temos 8 anos já, diminuindo a desigualdade. 28 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria para a classe média, gerou 14 milhões de empregos com carteira assinada, e nós precisamos continuar esse projeto, porque esse projeto tem uma questão que diz respeito a nós também, que é a visão que o Brasil precisa crescer. É um Brasil soberano, que ninguém se mete em dar palpite aqui, dizer o que nós temos que fazer. O Brasil tem que crescer, tem que gerar emprego, renda e valorizar
valorizar o nosso povo e diminuir a desigualdade. Essa é a marca que o presidente Lula deu, que é o oposto, né, dos tucanos e do DEM, que é justamente ter crescimento e valorizar o nosso povo e nossa gente. Tendo crescimento econômico, é fundamental para crescer também um índice que corrige o nosso fundo constitucional, que é a receita, né, que é a receita corrente líquida, que nós precisamos e que nós temos para corrigir o fundo constitucional. Só vai ter uma correção melhor agora em 2011, né, Magela? Só vai ter uma correção melhor porque nós vamos ter 7% de crescimento da economia e vamos ultrapassar disso. E isso é muito importante para nós. Então nós também estamos atuando no específico, nós estamos vendo o geral, e nós queremos um país melhor para todos os brasileiros. E um país melhor para todos os brasileiros é uma questão de defesa da nossa pátria, é manter esse projeto político soberano, um projeto político que valoriza nosso povo, nossa gente. Por isso que o Brasil é querido e admirado no mundo inteiro hoje, porque tem uma política dessa que respeita o seu próprio povo. O Brasil sempre foi desmoralizado lá fora porque os nossos dirigentes não respeitavam o nosso povo. Essa que é a realidade. E com um país que tem uma riqueza como essa, o nosso povo não pode viver em condições de miséria, de exclusão social, do abandono das nossas crianças, como tem hoje. Isso não pode acontecer. E é isso que o Lula está mudando no Brasil, nós todos, junto com ele, obviamente, e nós vamos continuar essa tarefa e pedir uma ajuda para vocês muito forte, que a gente, dessa vitória da nossa companheira Dilma em Brasília, porque é a garantia também de botar em prática os nosso programa de forma muito mais rápida, porque tem absoluta sintonia no Programa Nacional da Dilma com o nosso Programa Nacional. Por isso que nós queremos pedir esse apoio para vocês, determinado, porque eu sei que o apoio tem pela nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, é muito consciente, muito informada, muito participativa, mas eu estou falando que também são formadores de opinião, são pessoas muito queridas, respeitadas nas suas comunidades, e eu tenho certeza que o apoio decisivo nosso vai repercutir além do voto individual de cada um. É essa que é a diferença que nós podemos fazer nesse momento. Então, eu quero dizer para vocês, encerrando, agradecer assim do coração, porque eu sei que nessa fase agora é a fase mais importante, que é a reta final. Eu sei do desespero do nosso adversário, é desespero mesmo, porque eles sabem que com a nossa vitória é a derrota do crime organizado no Distrito Federal, na nossa vitória. A nossa vitória é a derrota é a derrota do crime organizado. Não vai ter vez mais, né, para a bandalheira, não vai ter vez mais para esses esquemas que estão incrustados, né, em toda essa estrutura. Eles têm consciência disso. E um desespero absoluto, né, de não perder o poder é que está levando a isso, a pagar testemunha, a montar inquéritos falsos, uma série de iniciativas que nós vamos desmontar completamente, alguns desmontados que já estão sendo investigados devidamente, né, pela justiça e etc. E também esses ataques que estão sendo feitos, mentirosos, montados, pagando os mercenários para nos atacar. Mas isso será devidamente, obviamente, desmoralizado, não tenho dúvida nenhuma, porque toda mentira, toda falsidade tem pernas curtas, e nós vamos desmontar isso, e não passa de atitude de desespero absoluto, já que a gente está com uma grande vantagem. Se for dar a folha de ontem, já dá 28 pontos percentuais na frente. Mas isso não faz com que a gente coloque sapato alto, que a gente diminui. Não, isso é estímulo para trabalhar mais. Quem trabalha 20 horas, vamos trabalhar 21 horas por dia. Vamos trabalhar até o último dia. Vamos trabalhar até dia 31, às 17 horas. Nós vamos acompanhar de forma muito séria, fiscalizar, de forma vigilante. Vamos fazer isso rigorosamente para surpreender qualquer tipo de manobra que queira alterar a vontade do povo do Distrito Federal. Nós vamos garantir. Nós fizemos uma campanha de paz, fizemos uma campanha alegre, fizemos uma campanha sem ataques, fizemos uma campanha de fato assim invejável. Mas
o adversário viu que não ganha no voto e está tentando dar todo tipo de golpes, né, para tentar alterar a vontade soberana do povo do Distrito Federal. Nós não vamos permitir isso de forma nenhuma. O povo do Distrito Federal não vai permitir isso de forma nenhuma. Por isso eu quero também pedir a vocês a intensificação, além de eu agradecer todo esse apoio, essa vitória toda que vemos com os nossos senadores, deputados federais, distritais, com tudo isso, pedir agora que é a hora do desespero, a hora que eles estão nesse desespero, é que nós vamos trabalhar mais conversando com o povo do Distrito Federal. Então esse é o pedido que eu gostaria também de fazer para vocês. E dizer, finalizando, que nós estamos muito otimistas, por isso que nós vamos trabalhar mais, estamos com uma responsabilidade gigantesca, temos consciência da responsabilidade que nós estamos assumindo, porque nós não podemos decepcionar o nosso povo, não temos direito de decepcionar o nosso povo, que é a defesa da democracia, né, da participação na política, a defesa dos serviços públicos, a defesa da capital do Brasil e, em última análise, é o resgate, né, da dignidade, é o resgate da esperança e da credibilidade do povo do Distrito Federal, que foi arranhado por isso tudo que aconteceu aqui. E nós temos o compromisso de resgatar isso. E uma das grandes bandeiras desse resgate é, de fato, ter uma cidade segura no Distrito Federal e poder compartilhar com vocês um grande pacto que nós faremos, o que for, né, o possível e o impossível para garantir uma segurança pública de qualidade no Distrito Federal. E nós vamos fazer isso com vocês, com a participação de vocês, com aquilo, com a experiência, né? Que nós temos capacidade aqui de resolver os nossos problemas. Nós não precisamos pegar projetos de fora, coisa que o Vale não. Aqui tem capacidade e nós temos condições de responder e ser exemplo para toda a nação brasileira e para todo o povo do Distrito Federal. Em se tratando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nós seremos exemplo para a nossa sociedade, e é a missão principal dessa corporação, que é assegurar um direito essencial do nosso povo, que é ter acesso, né, ter a segurança pública e a defesa da vida. Por isso, meus companheiros, minhas companheiras, muito obrigado mesmo. Não vamos parar, vamos à luta, conte comigo.